Hoje hablaremos de avançar más. Tenemos que avançar más. Primeira pergunta dessa noite: a quantos aqui les gusta viajar? ¿Te gusta viajar? Não, esse não, a ver, vai de novo. Estás orando por tu bônus de fim de ano para sair de vacações e te pergunto se te gusta viajar e Deus diz não les gusta. A ver, ¿te gusta viajar, sim ou não? Sim. Segunda pergunta: quanto equipaje llevas quando viajas? Los varones, a ver, estamos cableados diferentes, ¿no? O sea, una semana y la maleta es así, o así. Siempre que salimos de viaje en familia, yo me doy cuenta. O sea, Caleb y yo, mi hijo y yo, la maleta es pequeña, pero cuando llega mi esposita, cuando yo bajo la escalera y veo las maletas de ella y de Basti, primero que dijo es, ¿no vamos a Alaska por un año? O sea, ¿cómo? No, es que necesito. Bueno, dependiendo de dónde vas es tu equipaje, ¿verdad? Pero también hay personas que exageran para menos o para más. ¿Conocen a alguien así? Sí. Las mamás empiezan parece que guardaron por todo el año lo que van a usar. Y entonces colocan y uno piensa, pero ¿por qué llevas eso? No, es que a lo mejor mi hijo necesita, mi hija también necesita. Entonces va, ¿no? Y va. El otro viaje que hicimos, yo llevé la maletota más grandotota, era una cosota así, de aquí a acá, así. Ellos llevaron tamanho mediano, la misma pero mediano, ¿no? ¿Sabe cómo terminó, no? Cuando regresamos, mi maleta no cabía mi ropa. Porque cuando salí y regresé a la habitación, ellos habían colocado todo lo que de ellos en la mía. Entonces ya no cerraba. Y mi ropa, ¿cómo? O sea, ¿y mi ropa qué? ¿Cómo la voy a...? No, pues métate ahí. Bueno, dependiendo del viaje. Outra vez, conoce a alguém assim? Alguém que lleva mais que lo necessário ou menos que lo necessário? A terceira pergunta é: que tipo de empacador eres tu? Como empacas tu para viajar? E vês videos como há pessoas que dobram as playeras de tal maneira em que desse tamanho queda assim. Impossível! Pero hacen. E quando tu lo vas a hacer não é o mesmo. Pero bueno. Entramos de lleno. Hay un viaje que haremos al cielo un día. ¿Están aquí, verdad? Ese viaje sí será de los buenos. Porque un día iremos hacia Él y después regresaremos con Él. Es la segunda venida. No seamos escatológicos esta noche, no se trata de eso. De hecho, para aquellos que quieren saber más y más y más, pues ahí en YouTube de la iglesia está la serie que prediqué sobre el Apocalipsis. 2 años y cuánto, Francisco? 2 años y 9 meses la serie. Apocalipsis, 22 capítulos, palabra por palabra. Bueno, y la iglesia aguantó. ¿Cuánto se acuerda de esa serie? Héctor se acuerda. ¿Los demás sí? ¿También? ¿Ok? Pues búsquenla, está en YouTube y ahí hablamos de escatología de manera muy, pero muy profunda. Bueno, estará. Vamos a subir el archivo. Está pesadísimo, pero lo subimos en nuestro servidor. Si vas a seguir a Jesús en su camino, en el camino del amor, no es posible que lleves todo contigo. Algo se va a quedar atrás. Te aviso desde ya. Tienes que hacer la maleta lo más ligera posible y dejar algunas cosas atrás, porque no lo vas a necesitar. El camino del amor es estrecho y no hay espacio para mucho equipaje que se diga. Sé selectivo en ese camino. Sé selectivo para seguir a Cristo. No todo va a caber, no todo va a entrar. Una cosa que no llevarás contigo nunca es tu miedo al fracaso. El problema no es el fracaso, el problema es el miedo a fracasar. La única manera de no fracasar en nada, ¿cómo es? No haciendo nada. Te lo aseguro que si no haces nada, nunca vas a fracasar, pero esa no es la idea. La idea no es esta.
no hay lugar para algo así en el camino de Dios. Hay espacio para un fracaso, porque de alguna manera todos aquí hemos fracasado en algo. No puede ser que me diga, no, pero todo lo que he hecho en mi vida fue un éxito. Mentira. En algo te quedaste corto, y yo también. Hay espacio para el fracaso, pero no hay espacio para el miedo, otra vez, al fracaso. Porque el miedo al fracaso nos impide vivir una vida de fe expresándose a través del amor. Es Gálatas 5:6. Isso é Gálatas 5:6. La vida de fe requiere que assumamos riesgos, confiando en aquel que va con nosotros. Si no confías en él, ¿qué haces aquí? O la persona existe o la persona vive. La diferencia es Cristo en la persona. Da sentido, propósito en la vida. Y la verdad, iglesia, es que no todo lo que... Va a sonar muy feo, pero no todo lo que hacemos pues será un éxito. No es así, la regla no es esta. Algunas cosas sí lo harán, otras cosas no resultarán. Pero, según el camino de Dios, nuestra motivación es el amor que entregamos a los demás, no la aprobación, el reconocimiento o el éxito para nosotros mismos. Porque en ese teatro llamado vida, hay una sola estrella, su nombre es Jesucristo. No somos nosotros. Quede claro. Las personas que caminan con Jesús, por supuesto que asumen riesgos. ¿Nunca has asumido un riesgo tú por predicar la palabra? Claro que sí. Claro que sí. Las personas que caminan con Cristo asumen riesgos, practican el valor y aprovechan al máximo cada oportunidad para levantar el nombre del Señor. Estaba viendo las noticias hoy en Brasil. En la Suprema Corte de Justicia de Brasil hay 8 jueces. 8. Uno se jubiló y quedó el espacio vacío. Entonces ya se imaginan todos peleando por el lugar, el hueso. Y sale un decreto presidencial hoy de un señor llamado Jorge Messias, pastor de Asamblea de Dios en Brasilia. La famosa iglesia de la ballena. ¿Por qué ballena? Porque parece una ballena. Es enorme. Tiene un nombre bonito, ¿no? Jesús Salvador. La iglesia Asamblea de Dios, Jesús Salvador. Nadie me conoce como Jesús Salvador, es la ballena. Todos ahí dentro se sienten Jonás, todos ellos son Jonás ahí adentro, ¿no? Pero él es pastor de esa iglesia, uno de los pastores de la iglesia. Pero claro, tiene su carrera en el derecho, por supuesto que sí, tiene posgrado, tiene máster. Bueno, y resulta que hoy se nombró a esa persona, Jorge Messias, como el 8º de la Suprema Corte de Justicia. Su discurso de toma de poder y todo eso, ¿no? Habló unos 20 minutos. Va a ser un promedio, de cada 10 palabras, 8 hablaban de Cristo. Eso es ser cristiano. Y el presidente lo escogió, claro que hubo una bancada que no lo quería otro. Siempre es así. Pero Cristo pone, Cristo quita. Es Él quien lo hace, no somos nosotros, no somos tú y yo. ¿Están aquí, verdad? Por lo tanto, en esta vida, tu éxito, mi éxito, tiene nombre. Y su nombre es Jesucristo. A Él la gloria. A Él la gloria. Tu vida no está definida por el éxito o el fracaso, así que no permitas que el miedo al fracaso te impida avanzar y progresar. Pero hay una buena noticia. 1 Corintios 13:8. ¿Me lo puede leer, por favor? A ver, ¿quién me lee ese pasaje? 1 Corintios, abra tu Biblia o aquí, pero, a ver, Adi. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué dice ahí? El amor nunca falla. Dios es amor y Dios nunca falla. Dios no tiene amor, Dios no expresa amor. Dios es ¿qué? En su esencia, Él es amor. Significa que por la noche, mientras estamos en camita pensando en nuestro día, la pregunta que nos hacemos no es: ¿he tenido algún éxito hoy? Esa no es la pregunta de la noche.
Tampoco hoy alguien me ha aprobado. Tampoco. Y tampoco hoy alguien me ha reconocido. Esas no son las preguntas que haces tú en tu cama en la noche. Terminando el día, haciendo un repaso de cómo fue tu día. La pregunta es, ¿he amado a alguien hoy? ¿He expresado el amor de Cristo hacia alguien hoy? ¿He hablado de Cristo a alguien hoy? Y la última, ¿no? ¿Hoy hay alguien en el cielo por mí? Son preguntas que tienes que hacer. Si eso es cierto, o sea, si he amado a alguien hoy, si he demostrado el amor de Cristo a alguien hoy, si eso es cierto, si amamos a los demás lo mejor que podemos hacer, entonces de verdad estamos en el camino de Dios. Si no, estamos tomando atajos que no llegan a ningún lugar. Si no amamos a nadie, si no amamos a nosotros mismos, si no expresamos el amor de Cristo a los demás, nuestro camino no es el camino de Dios, es camino nuestro. Hemos hecho nuestro propio camino. Pero vivir una vida de amor nunca falla. Nunca hay fracasos en la vida de amor, en la vida de Cristo. Esta noche quiero animarte a que avances un poco más. Por mejor que ya seas tú en tu vida cristiana, hay lugar y hay espacio para mejorar, porque como siempre he dicho a Gracia y Paz, todo se puede mejorar. En Cristo todo es mejorable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Significa estoy de acuerdo. Amén es estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso. Avanza un poco más, asume más riesgos. Practica actos de valentía en el nombre de Cristo. Ama y sirve a los demás para que el amor de Cristo se exprese en cada acción de tu vida. Algunas cosas saldrán bien, otras no. Se llama vida. Bienvenido a tu vida. Si la vida aquí fuese perfecta, ¿para qué el cielo? La vida aquí no es perfecta y no se supone que tu vida y la mía sean perfectas. Nadie nunca te garantizó eso. Por eso anhelamos estar en un lugar donde todo es perfecto y ese lugar se llama ¿cómo? Cielo. Aquí es la tierra, ubícate. Tu vida no es perfecta ni la mía y no se supone que la vida sea perfecta aquí. Algunas cosas saldrán bien, otras no, pero no dejemos que el miedo al fracaso nos impida avanzar. Si tememos al fracaso, perderemos oportunidades increíbles para hacer el bien que tenemos delante de nosotros. Y cuando eso suceda, la gloria sea dada a Cristo. Toda la gloria en el éxito sea dada al Señor. Y cualquier cosa hecha con amor, mira, lo que sea, cualquier cosa que sea hecha con amor, no es un fracaso. Quizá no es logrado, pero tampoco es un fracaso, lo existe en Cristo y en amor. Vai comigo a Efésios 5, por favor. Hablemos de avançar mais na vida cristiana. Efésios 5, quero que alguém me leia del 15 al 20, por favor. Efésios, há uma palavra aí que é clave para a tua vida e minha vida cristiana. Ok? Nesse passagem. Efésios 5, de versículo 15 al 20. Alguém me lo pode ler? Celina, tantito. Entendidos, essa é a palavra. Quando eu te explico o que significa, algo vai cambiar em tu vida. Se não entendidos, ok. Sigue, Celina, por favor. E quantos dizem amém? Há um conceito nesse passagem que quero apresentar-te esta noite. Há um conceito aí que vai cambiar a tua vida. Lástima que não todos vieram hoje, mas tu sim estás. E pessoas que nos escutam por Spotify também vão aprender. É uma palavra grega. E nesse passagem, há uma palavra em grega que é siniete. Não estou aqui para a classe de grego koiné ou clássico nem nada disso, pero siniete
Uma palavra fantástica porque nos ensina a entender a vontade de Deus, pero não a preocupar-nos por todos os detalhes de Deus. Há coisas que não sabemos de Deus. Pablo dizia, são mistérios de Deus. Uma coisa te pode assegurar, no céu, todo será explicado. Aqui não. Dijo a Pablo, não? Basta-te mi gracia. Sana-me, Senhor, 3 vezes. Basta-te mi gracia. Não sabemos a ciencia certa o que tinha Pablo. Há muitas pessoas inventando coisas que não estão na Bíblia, não? Que Pablo já sofreu de la vista porque em algumas de suas cartas ele dizia, isso é escrito com meu próprio punho e letra, como se Pablo o que hiciera era que narrara as cartas de outra pessoa. Não. O que passa é que Pablo escrevia e haviam copistas em Alejandría que distribuíam essas cartas a toda a Ásia. Pero quando Pablo escreve isso é escrito eu mesmo escrito em outra pessoa, é como seu sello. Então não era que lhe falhava a vista, não era assim. Não sabemos o que tinha Pablo, el aguijón. O que sim podemos dizer, e quero fazer parênteses aqui, e já explicado em graça e paz para aqueles que não estiveram. El aguijón era algo que ubicava Pablo como ser humano. Eres um ser humano normal e corriente, não eres Deus. Bueno, el concepto es romano. Cada vez que el Imperio Romano conquistaba una ciudad, el conquistador que quedaba fuera de la ciudad, mientras los soldados preparaban la apoteosis de entrada. Apoteosis significa hombre hecho Dios. Zis. Hombre hecho Dios. Era como un desfile monumental donde la ciudad recibiría a su conquistador. De hecho, vas a Washington, el Capitolio, en el techo del Capitolio en Washington, está una pintura llamada La Apoteosis de Washington. La Apoteosis de Washington. Era como si George Washington fuera Dios en la ciudad que fundó. Pero bueno, esa es otra historia. Apoteosis. Entonces, un mes después, cuando el conquistador, el general romano o el emperador mismo entraba a la ciudad, las personas lo recibían en las calles. Se ven las escenas de cuando Hitler entra a París, exatamente isso. De aí Hitler tomou a ideia. Hitler roubou a ideia do Império Romano. Hitler entrando em Paris, triste a cena, é muito triste a cena, porque Hitler entrando a Paris, por Champs-Élysées, o Arco do Triunfo que estava allá, como dueño de Paris, e os parisinos lo recibiam com bandeirita, com a suástica, por detrás de cada parisino, um soldado romano com um rifle, não? A ver, alaba o conquistador, era a punta de cañonazos, e todos llorando. Bueno, regresamos ao Império Romano. Quando o imperador ou o conquistador entrava por la ciudad, era recebido com uma festa imensa, falsa, claro, pero bueno. Em seu carro, sempre era uma quadriga. Por que quadriga? 4 cavalos. Uma biga, 2 cavalos. Han visto Ben-Hur? A película Ben-Hur? La Buena, la de los años 50, com Charlton Heston, porque la outra é uma porqueria, pero la con Charlton Heston sí es buena. Clásico. Essa é uma biga, 2 cavalos romanos. Então, o imperador entrava com sua quadriga, o carro era muito alto, e nadie veía a um enano, a uma pessoa pequena, que quedava em frente sentado entre seus pés. Era el aguijón, lo ubicava. Mientras as demás pessoas gritavam que era Deus e que essa pessoa tinha a faculdade e a liberdade de ofender al imperador, mientras ele recebia a bem-vinda. Como lo ubicava? Dizendo, eres muito feio. Nada escuchava, só o imperador, o conquistador. Hueles mal. Tu família não te quer. Isso lo ubicava, que era 100% humana, não era Deus. Você não se deixava levar e, bueno, pergunte-lhe a Calígula. Não pergunte, porque Calígula está em um lugar onde tu nunca vas a estar. Pues, pero era assim, quando alguém se sente Deus e não há quem lo ubique. Então, essa pessoa que se sentava no carro do imperador romano, ou conquistador romano, era o aguijón que lo ubicava. Pablo tinha um aguijón, não sabemos que lo ubicava como ser humano que era. Bueno, nada mais para um parênteses em todo o que estamos hablando esta noite. Siniete, uma palavra fantástica porque nos ensina a entender a vontade de Deus
y no preocuparnos por todos los detalles. No tenemos que saber todo de Dios para creer en Dios y seguir a Dios. Punto. No tenemos por qué saber todo. Si supiéramos todo, seríamos Dios. Y no sabemos todo. Por eso, en la manera pentecostal, hay palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Son dones que vienen juntos. La palabra dones es caris. Caris es regalo. Un don de Dios es un regalo de Dios. Palavra de ciência, palavra de sabedoria, é um cachito, uma palavra de todo o discurso que ele sabe. Um pedaço da ciência, do que ele sabe. Muito bem. Empecemos com 3 pontos esta noite. Primeiro ponto é este. Ponto número 1. Se não te das conta, essa foi uma introdução ao prólogo do sermão. Então, agárrense e abotem cinturões, por favor. Número 1. E nessa dinâmica de não ter que entender todo, número 1, entiende a vontade de Deus, mas não te preocupes por os detalhes de Deus. Entende a vontade de Deus. Empecemos com o versículo 17, não? Por isso, não seáis necios sino entender a vontade do Senhor. Estou parafraseando capítulo 5, versículo 17, que acabamos de ler em Efésios. A palavra grega para entender, ou seja, o original que está aí, é justamente a palavra siniete. A ver, repite comigo, siniete. Gracias. Siniete. Se entende o que significa isso, cambia o panorama completo de tu vida. Palavra fantástica. Siniete significa entender, pero não com uma compreensão e uma consciência completas de lo que tienes que entender. Significa ter suficiente compreensão, sem necessidade de confiar e saber cada detalhe. Siniete significa saber o suficiente para avançar sem necessidade de certeza absoluta, sabendo que existem certos riscos involucrados no avance. É uma palavra preciosa porque nos quita a carga de tentar entender o que nossa mente humana pequena não pode conceber. Palavra maravilhosa. E este é o tipo de compreensão que necessitamos para estar no caminho de Cristo. Pensa em siniete como o tipo de compreensão que necessitas quando empiezas um largo viaje por carretera. Tu sabes onde estás e sabes onde vas a chegar. E sabes como chegar allá. Pero tu não controlas todo o viaje. A isso vou. Sabes sua origem e sabes seu destino. E sabes como chegar allá, pero não tens todo bajo tu controle. Não tendrás um conhecimento completo de cada tormenta que se abate na carretera, atasco, retraso nas obras que estão em tu caminho. Tu não sabes isso. Ou desviações, não? Não sei a ti, para mim me molesta muito. Planeo o viaje e todo, de pronto, desviação. ¿Para onde? Estamos aqui, sabemos que vamos allá, quando dizem amém. Pero há um caminho, há um largo caminho. Entendes os riscos potenciais, pero sigues adelante e confias em tu capacidade de chegar do ponto A ao ponto B, a pesar de los retrasos e problemas. Isso é siniete. Tu sabes ir, vou ler isso, mira, já está projetado, aí vai. Siniete significa ter suficiente compreensão para actuar e tomar decisões sem quedarnos paralisados por el medo al quê? Al fracasso. Há pessoas que oram, Senhor, bendíceme. Pero não queda aí a oração. A pessoa intenta ensinar a Deus a como ser Deus. Bendíceme assim, 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 assim. Não. Ele se encarga. Ele lo sabe, tu não. Tu não. Se trata de, ter a compreensão justa para avançar, mientras acepta todos os problemas que te esperam no caminho. Pero que avanças. Não temos que preocupar-nos por os detalhes, porque sabemos que nunca nos sairemos do cuidado amoroso de nosso Deus. Não estamos fora dele, estamos dentro de suas mãos. Incluso quando cometemos errores, Ele hace um controle de danos em nossa vida. Pero claro, uno aprende de los errores. Thomas Alva Edison, que inventou o foco, o bulbo,
había intentado antes 1179 veces. Y falló en todas. Hasta que logró. Lo entrevistaron y le preguntaron cómo se sentía de haber fallado 1179 veces. Ele dijo, no fallé. Aprendí 1179 maneiras de não fazer um foco. Vê pelo outro lado, vê por el outro lado da história. Todo tem dois lados. Efésios disse, entendam qual é a vontade de Deus. Efésios menciona, entende qual é a vontade de Deus. Não significa conhecer a vontade do Senhor com absoluta certeza sobre cada detalhe, não é assim. Significa entender lo suficiente la voluntad de Dios para avanzar en tu vida como cristiano. No tienes y nunca tendrás el control de todo. De hecho, el 99% de tu vida no está bajo tu control. Yo controlamos el 1% de nuestra vida. Y ni podemos, imagínate. Imagínate. Pero Cristo tiene completo control. Caminamos por fe, ojo, no por vista. Se é por vista, não é fé. Em outras palavras, devemos avançar com fé, sem conhecer todos os detalhes do avanço. E desglosando desse ponto 1, qual é o ponto 1? Te lo vou repetir. Entende a vontade de Deus, mas não te preocupes por os detalhes. Desglosando um pouco mais isso, aí está. Deus nos dá o suficiente para avançar. Entende isso? Deus te dá o suficiente para que puedas avançar. É passo a passo. A vida cristiana não é um maratón. É pouco a pouco. É pouco a pouco. Efésios nos diz que entendamos qual é a vontade do Senhor. Entender, siniete. Não tens que ter todo. Tens que entender, não ter todo. Sabemos que entender não significa compreensão completa, sino a suficiente compreensão para avançar aún sem conhecer todos os detalhes. Ele sabe como lo vai fazer, Ele sabe como te vai sanar, Ele sabe como te vai prosperar, Ele sabe como te vai bendecir. Ele sabe como, tu e eu não. Pero claro, a vezes necessitamos algum que outro detalhe, é lógico. O que hacemos quando necessitamos orientação e respostas específicas? O que hacemos? A ver, ¿alguna vez has preguntado a Dios? Aquí tengo la lista. ¿Alguna vez has preguntado a Dios, mire, ¿debería aceptar ese trabajo que me ofrecen? ¿Debería cambiar de carrera? ¿Debería empezar ese negocio, sí o no? Preguntas válidas. La otra, ¿debería casarme con esa persona, sí o no? ¿Deberíamos tener más hijos? ¿Deberíamos considerar la adopción? ¿Debería someterme esse tratamento médico em particular que me estão receitando? São perguntas válidas. Deveria invertir algo de dinheiro para o futuro? E se é assim, como? E em que? Bueno, há muitas situações na vida em las que queremos uma guia específica, pero a resposta parece que nos esquiva. Não la encontramos. Não la encontramos. Deus não nos envia um mensagem de texto, um WhatsApp que diga, sim, aceita isso e haz o outro. Nunca vas a receber do céu algo assim. Há pessoas que oram a Deus para que Deus lhes diga se oram ou se não oram. Senhor, dime. Deus não te vai dizer nada que tu já não sepas. Ou seja, se já sabes o que sabes, esse assunto queda para trás. E outra, Deus não repite lo mismo uma e outra vez. Ele te disse e se acabou, tómalo. Tómalo. Pero não é necessário que Deus envie a Miguel del cielo para que te confirme ou não te confirme nada. Te vou dar um exemplo muito claro. A famosa frase em México, se Deus quer. Eu não sei se em Cuba essa frase se há. Se Deus quer, sim. Se Deus quer, se Deus quer, não? Sabe qual é o absurdo? É que uma irmã disse ao outro, oye, nos vemos domingo no culto, não? O outro, se Deus quer. Claro que Deus quer. Aí não entra. Lógico que Deus quer. E quando o irmão não vem ao culto, e te encontras com ele na semana, oye, não te vi na igreja, que crê? Deus não quiso.
Es absurdo. Hay un montón de muletas que el cristiano usa, esa es una de ellas. Deus não quis, não, claro que Deus quer, Deus sempre quer que estemos em sua casa. Quantos dizem amém? Pois claro, melhor aqui que afuera, melhor um minuto aqui que 1000 anos fora de Ele, não? Lejos de sua presença. Pero Deus não te vai enviar o arcángel para que te diga algo que tu já sabes que tens que fazer. Seria bom que lo hiciera, pero a vida não funciona assim. A vida com Deus não funciona dessa maneira. Há um margem de erro, há um margem de fracasso, há um margem de avanço. Quando buscas a vontade específica de Deus para uma situação determinada, aqui está o ponto de partida. Não seas necio. Diz Efésios 5:17, não seas necio. O que diz Efésios, não? É um bom ponto de partida. Não seas tonto, não seas tonta no que vas a fazer. Não menosprecies a enseñanza de Cristo. Por isso, o ponto 2 de todo esse passagem é: não seas necio. Há duas coisas importantes na Bíblia sobre a necedade. A primeira, uma pessoa necia vive como se Deus não existiera. O necio vive como se Deus fosse um personagem de um conto de hadas. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Bueno, así que lo primero que podemos hacer para evitar ser necios es buscar a Dios en oración. Nunca dejes de orar. Tú no eres necio. Habla con Dios y luego sentirás paz en tu oración respeito a uma direção concreta que tomar. Eu te vou dar uma enseñança judía de como decidir de maneira correta. Pero tienes que ser muito específico com Deus. De hecho, com Deus, tienes que ser muito específico. Sempre ser específico. Porque se não és específico com Deus, é o que estás pedindo, como vas a saber quando Ele te contesta? Ser específico com Deus. Atreve-te a ser específico com Deus. Antigo Testamento, sumo sacerdócio. Ele usava um pectoral, verdade? Um efod, com as 12 tribos representadas em 12 pedras. Pero detrás do efod havia um bolsillo. Dentro de aí, desse bolsillo, haviam 2 pedras, uma branca e uma negra. Urim e Tumim, em hebreu. Chegou um momento em que Israel dijo a Jehová: não queremos escucharte já. Jehová dijo: ok, pero aun que eu me calle, hablaré a través de las piedras. Por isso, a sentença: se não hablamos, as pedras hablarão. E por isso, uma igreja na Alemanha, na fachada, diz assim, em Bund, alemã, diz assim: mientras existamos, as pedras não hablarão. Fantástico, não? Em la fachada de uma igreja evangélica. Fantástico. Mientras essa igreja exista, as pedras não hablarão. Pero bueno, isso é outra coisa. Urim Tumim. Então, como já não queria escuchar a Jehová, são tremendos, não? Não queria escuchar a Deus. E Deus los amava e los sigue amando. Então, Deus lhe dava instruções através de las pedras. Urim Tumim, branco e negro. Ejemplo. Mañana saldremos a la guerra contra os filisteus. ¿Iremos a la guerra? ¿Sí o no? Oh Jehová. Preguntavam, pero não queriam que ele contestara. Essa é loucura, não? Uma tonteria. Diria eu, em meus termos, uma estupidez humana. Pero Deus é amoroso. Deus é muito amoroso. Então, perguntavam isso. O sumo sacerdote lo hacía todo em silêncio. Metia a mão no efod. Se tu crees que México inventou a tómbola, não foram México, foram eles aí há 4.000 anos. Prêmio maior e prêmio maior, verdade? Permitir a mão, não sei se cerrava os olhos ou não, aí sim não sabemos nada, pero orava, metia a mão e sacava. Se era pedra branca, era sim. Se era pedra negra, era não. Urim Tumim. Se tu crees que o homem inventou o código binário da computadora, não, foi Jeová. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Blanca e negra.
Pero no tenemos que hacer tal cosa, simplemente oremos. Pero te voy a enseñar cómo usar Urim Tumim hoy en día, aunque ya no exista. Pensa en una situación, a ver, te doy 30 segundos, no hables, piensa en una situación que tienes que tomar una decisión, piénsalo. De verdad, piénsalo. ¿Ya lo pensaste? Todavía te faltan 15 segundos. Ya. Ok. Estás pensando, pastor, não passaram 15 segundos, ni modo, vamos avançar com isso. Ni modo. Essa situação, ¿lo vas a hacer ou não lo vas a hacer? Urim Tumim, muito sencillo. Pensas em não hacerlo e ve como tu coração se siente. Agora pensa em outra resposta, hacerlo, e siente como tu coração vibra. Donde tienes paz, essa é a vontade de Deus. Donde tienes paz. Se piensas, lo voy a hacer y sientes paz, essa é a resposta de Deus. Se piensas, lo voy a hacer y no sientes paz, no lo hagas. Urim y Tumim. Muy fácil. ¿Quedó claro o no? Fácil. Pero para isso, no início comentei, tienes que estar bien con Dios. Enchufado con Dios. Caminando con Dios, para ser sensible a la voz de Dios en tu corazón. Paz o falta de paz. En cualquier situación, donde sientas paz, adelante, avanza. Si no sientes paz, tranquilo, detente tantito. No lo hagas. Ese es Urim y Tumim de manera práctica hoy en día. Sin piedras, sin efod y sin nada, pero con Cristo. Con Cristo. Porque Él dirigía a Israel de esa manera. Depois passou esse período e outra vez quiseram escutar a voz de Jeová e Jeová les falou. São períodos da história judia, um tras outro, que já comentamos aqui em Graça e Paz muitas e muitas vezes. Por lo tanto, diz el necio em seu coração, não há Deus, se han corrompido, hacen coisas abominables, não há quem haga el bien. La oração é uma das melhores formas de exercer tu fé, la oração. Habla com Deus, ora e logo toma a decisão, dependendo da paz que sintas tu ou não. Pero se não oras, então estás vivendo tu vida como se Deus não existiera. E então eres necio, porque el necio não ora, el necio não crê. Estás dizendo em tu coração que não há Deus. Outra vez uma tonteria. Comparte tu corazón y tu mente con Dios y verás qué pasa. Pero haz eso todos los días, no solo cuando tenga necesidad. Ora todos los días, busca a Dios todos los días, sigue el camino todos los días y avanzarás todos los días. Primero, entonces, no seas necio. Primero, una persona necia piensa que Dios no existe. Segundo, los necios evitan los consejos sabios. ¿Sabe qué hace el necio? El necio sabe lo que quiere. E te perguntou, como vês? Não? E tu dizes a ele uma resposta que ele não quer, e ok, ni modo, lo voy a hacer. Então, para quê? Os necios evitam os conselhos sábios. Provérbios 12, versículo 15, diz assim a palavra: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es que sabio. Claro, se vas a perguntar algo a alguém que seja alguém melhor que tu, verdade? Porque se perguntas algo a alguém que está pior que tu, vão os dois ao hoyo. Busca pessoas que te jalam hacia arriba e aléjate de aqueles que te jalam hacia abaixo. A forma de evitar ser necio é buscar a orientação de pessoas de confiança. Não qualquer pessoa. Pessoas de tu confiança. As pessoas insensatas não consultam a outros, nem escutam o que têm que dizer. A gente sábia escuta os conselhos de outros, por isso é sábio e não necio. Muitas vezes, depois de levar a situação ao Senhor em oração e buscar conselhos de pessoas sábias, surge um caminho que antes não havia. Descobres algo que antes não estava aí e então podes avançar apesar do problema. Por isso não seas necio. Ponto 2 desta noite. Número 2. Aprovecha al máximo cada oportunidade que Deus te dá.
Agárrate de ellas. Efesios 5, versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia como andéis, no como qué, sino como aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Deus não é alguém que nos vigila esperando que cometamos um erro. Há pessoas que pensam que Deus tem um bate beisebol no céu, não? E nada mais nos mira, espera que nos equivocamos e toma-lhe, tum, tum. Que é isso? Parece o jogo esse del guacamole, o jogo com a ardilla que sale, não? Estás aí golpeando. Deus não é isso. Deus não está ali esperando que falhes. Não é assim. Deus não é um tirano. Deus é um Padre amoroso. Um Padre amoroso que disse: aprovecha tu dia, aprovecha o dia, disfruta cada momento, saca o melhor partido de cada situação que eu te dou. Disfrute a vida. Pero vive com sabedoria. Um subtema desse ponto: vive com sabedoria. Vivir com sabedoria, igreja, significa ser intencionados com nosso tempo e decisões. Tenha a intenção de fazer algo. Tem que ser intencional, não acidental. Significa reconhecer que cada dia é um regalo e uma oportunidade para fazer o bem, crescer e compartilhar o amor de Deus com quienes estão a nosso alrededor. Cada dia é que um regalo de Deus em nossa vida. Um regalo. Quando Efésios diz: os dias são malos, nos recuerda que vivimos em um mundo lleno de oscuridade e dolor. É isto, aqui estamos. E nesse mundo vivimos. Há muitos que vivem na oscuridade e o dolor e esperam que algo suceda, pois quizá esse algo não é algo, é alguém, e esse alguém eres tu. Tens dentro de ti a resposta a los que no mundo buscam e não sabem o que estão buscando. Por isso não somos egoístas. Se sabes que alguém necessita a Cristo e todos o necessitam, presenta a Cristo a la persona. Se acepta ou não é tu tema, pero ve por eles, ve por ellas. Se não seríamos muito egoístas, como Pedro em Transfiguração. Ai, Pedro foi o discípulo mais regañado da história da Bíblia. Cada vez que Cristo dizia Simão, Simão, Pedro pensava: que hice agora? Se lo chamava por seu nome antes de sua conversão. Porque Pedro está actuando como antes. Pedro disse: não, pues, padríssimo, aqui é uma montanha, hagamos aqui 3 cabañas e vivamos aqui, Senhor. 3 cabañas. Para os 3. Cristo, Moisés e Elias aqui. Hagamos 3 cabañas aqui e que o mundo abaixo se pierda, porque tu eres nuestro, dizia Pedro. E que os gentiles se vayan ao inferno, não há problema. ¿Te das conta disso? Cristo nem sequer respondeu. Vê o passagem. Cristo passou por ele e bajou a montanha. ¿Sabe por quê? É muito padre viver nas montanhas. É muito padre estar cerca fisicamente de Deus, pero não podemos habitar nas montanhas porque há um vale que nos espera aí abaixo. E no vale há pessoas que nunca subirão a la montanha porque não sabem que a montanha existe. ¿Quedó claro, verdade? Hay que ir por ellos. Pero claro, el paso por el valle es rápido, porque te espera otra montaña y otra montaña. Pero entre montaña y montaña hay que un valle. Las montañas todas más colorido, hay más luz. El valle es oscuro, es frío, es seco. Pero hay que bajar el valle. ¿Alguien bajó el valle por ti y por mí? Acuérdate, alguien se atrevió a bajar al valle, estando bien con Dios, siendo cristiano, se preocupó por ti y bajó el valle por ti. Y te agarró del brazo, vámonos, y te jaló hacia la montaña. Es lo que tenemos que hacer nosotros también. Por lo tanto, los días sí son malos. Hay muchos que viven en la oscuridad y dolor y esperan que algo suceda. Al aprovechar al máximo cada oportunidad, podemos llevar luz a lugares oscuros, amor donde hay dolor y esperanza donde no la hay. Por lo tanto, iglesia, sé la razón por la que alguien cree que Dios es bueno. Tú, sé la razón por la que alguien cree que Dios es amor.
Sé la razón por la que alguien cree que Dios puede perdonar. A través de ti, la persona va a conocer a tu Señor. Pero a través de ti. Ideas prácticas para aprovechar el día. Ahí te va. Algunas ideas prácticas para aprovechar al máximo cada oportunidad. La primera, mantente conectado con Dios siempre. No cortes la comunicación. Mantente conectado con Dios. La oración y la reflexión regular, o sea, diaria, sobre las Escrituras nos ayudan a mantenernos conectados con la guía y sabiduría de Dios. Buscando a Dios todos los días, estamos mejor preparados para reconocer y aprovechar las oportunidades que Dios nos da de predicar su palabra. Después, tienes que estar presente. Son ideas. Estar presente. A veces perdemos oportunidades porque estamos distraídos o demasiado centrados en el pasado, en el futuro y no vivimos el presente. Practica estar presente en el momento, completamente comprometido con quien esté delante de ti, practicando contigo. Y no es crítica, pero ahí te va. Ni modo. Aquí en México es muy común, estás platicando con alguien enfrente de ti. Y te das cuenta que esa persona ni siquiera te está escuchando. Está mirando a través de ti. Y hace así, ¿no? Y la persona, es un hecho. No sé si es cultural o no, pero no, pon atención en la persona que está delante de ti. Hay personas que están platicando con ella y están pensando en otra cosa. Y cuando terminas de platicar con ella, la persona no sabe qué decir. No te escuchó absolutamente nada. Te oyó, pero no te escuchó. Y cuando terminas de platicar, ok, gracias, Dios te bendiga. Cuidado, pon atención a la persona que está delante de ti. Fíjate, distracciones no, por favor, esté presente ahí. Aprovecha el día, esté presente. Acepta las interrupciones. Yo no soy nada bueno en eso. Quiero aclarar. Yo no soy nada bueno en eso, tengo que trabajar en esa área, pero acepta interrupciones. Establece metas, haz tus planes, pero sé flexible. No cuadrado como yo. Pergunta a minha esposa, eu sou muito quadrado. Ahí está, ¿ves? Pero bueno, sé flexible y abierto a la guianza de Dios en tu vida. A veces as oportunidades llegan de formas muy inesperadas y debemos estar preparados para responder de donde venga la situación. Gran parte del ministerio de Jesús se realizó con interrupciones. Lo interrumpió a cada rato. Lo interrumpió a cada rato. Reflexiona y aprende todos los días. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus experiencias, tanto éxitos como fracasos. Aprende de ambos. De hecho, voy a decir una cosa. Nadie aprende nada del éxito. Ya está. Logramos. Pero hay que aprender de los fracasos. El fracaso es una escuela. Aprende el fracaso, por favor. Aprende de ellos y utiliza esas lecciones para crecer y aprovechar aún mejor las oportunidades que Dios te da en tu vida. Anima a los demás. Esa lista anima a los demás. Ayuda a otros a ver su potencial y las oportunidades que tienen por delante, ¿no? Haz eso específicamente con tu familia, más cercanos, después va extendiendo la cosa. Y por último, punto 3 de toda esa historia. Pon atención en lo que hablas. No es solo hablar, no. Pon atención en tus propias palabras. Nuestro pasaje de hoy termina con lo importante que es prestar atención a nuestras propias palabras. Ve lo que estás hablando. Há pessoas que hablam tanto que outra pessoa lhe diz, oye, ¿te das cuenta do que estás hablando? ¿Te das cuenta de lo que estás hablando? E não. Efésios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, no cual hay disolución, antes bien, sed llenos de qué? Del Espíritu. Hablando, ahí viene la instrucción. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ve lo que hablas, ve cómo lo dices. Hay muchas maneras de transmitir vida y amor. Pablo describe, ¿no? Con salmos, himnos y canciones espirituales. De hecho, el versículo anterior, Efesios 5:14, no está ahí, pero quiero que busquen Efesios 5:14, por favor, que alguien me lea. No se va a proyectar porque no está. A ver, Adi. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Te voy a decir una cosa. Lo que acabas de escuchar es el primer himno del cristianismo. Era una canción que se cantaba en cada reunión de la iglesia primera. No me gusta la iglesia primitiva porque parecemos hombres de Neandertal y Cromañón, iglesia primitiva, ¿no? Pero bueno, el término es este, teológicamente hablando. Primera iglesia. Pablo agarra esta versión de una música que se entonaba en cada reunión de la primera y primitiva iglesia. Pablo utiliza ese extracto del himno antiguo en su carta a los Efesios, porque ellos lo conocían. Él lo conocía. Verá, lee otra vez, por favor, Efesios 5:14. Mire qué profundo es esto. Amén. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No sabemos toda la canción, nos quedó esa parte nada más. Pero en varios escritos de Eusebio de Cesarea, por ejemplo, de Teófilo, existe esa misma estrofa, digamos así. Fue lo único que sobró de esa canción, pero sabemos que es el primer himno de la iglesia en su historia. Estamos terminando. De hecho, todo eso que vimos hoy, nuestras palabras, tu palabra, mi palabra, tiene poder. Nuestras palabras tienen poder. Debemos hablar de vida y amor unos a otros, ya sea a través de canciones, himnos, escrituras o cualquier cosa que nos dé el Espíritu Santo de Dios. Pero cuidado con lo que hablas y cómo lo estás hablando. Si no tienes nada bueno que decir sobre una persona, no digas nada. Si lo que vas a hablar no es de edificación, no hables. No hables, evitaremos un montón de problemas así. Debemos animarnos unos a otros en el camino del amor de Cristo. Debemos animarnos unos a otros a avanzar, a asumir riesgos, praticar actos de valentía y no dejar que el miedo al fracaso nos impida tener éxito en la vida cristiana. Dicho todo eso, se ponen de pé nesta hermosa noche, por favor. Avanza más, tenemos que avanzar más. Estoy seguro que podemos avanzar más. Estoy seguro que podemos mejorar más. Estoy seguro que podemos amar más, construir más, conquistar más, predicar más, cantar más a Cristo. Estoy seguro que sí. Por eso, no te conformes. Sé un cristiano inconformado, inconformista con lo que tienes y lo que estás haciendo. Todo se puede mejorar. Es muy diferente a la famosa teología de la prosperidad, que es una plaga. No hablamos disso aqui. A famosa teoria da prosperidade é que Deus está obrigado a dar-me. É quando começamos a tratar a Deus como o gênio da lâmpada mágica, como Aladino. Somos Aladino, flotamos na lâmpada, dá-me 3 coisas e mais. Não é por aí. Sin embargo, Ele espera para dar-nos muito mais de lo que pedimos, pensamos ou anelamos. Cerra tus olhos essa noite, por favor, e decide o que vas a fazer para avançar mais. Tienes que avançar mais. Podemos avançar mais. Espírito Santo de Deus, nesta hermosa noite, a instrução foi dada, Senhor. Nos toca a nós aplicar a palavra. A palavra foi predicada e explicada. E nos toca agora aplicá-la, Senhor, a partir desse momento. Em que áreas de nossa vida podemos melhorar? Em que área queremos melhorar? Em que área de nossa vida necessitamos melhorar para avançar mais? Não seamos necios. O necio crê que Deus não existe. O necio não aceita conselhos de nadie. Prueba que não eres necio. Ora todos os dias. Busca conselhos todos os dias. Não te alejes do caminho. Jesus, graças pela oportunidade de estar nesse caminho. É o caminho ao cielo. Não há atajos. Al cielo não há atajos. Há solo caminho. E o caminho eres tu.
camino, verdade e vida. Por lo tanto, em ti podemos e devemos avançar mais. A pergunta é: queremos fazê-lo? Queremos avançar mais? Estou seguro que aqui nesta noite muitos querem avançar mais. Graças, Deus Padre, por tanto amor. Graças por la cruz. Graças porque nos miraste com mirada de amor e viste em nós algo que nem nós mesmos havíamos visto em nós. Graças, Senhor, por ensinar-nos a caminhar com fé. Muitas e muitas graças. Amém e amém. Dê um aplauso a Cristo nessa noite, por favor.